Fala pessoal da Lima TV, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Fala Candidato. Eu quero convidar você que está chegando aqui pela primeira vez para já se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações, para você não perder nenhum episódio. Já chega também deixando o seu like, o seu comentário, a sua participação para nós é muito importante. Hoje vocês repararam, a cor do nosso estúdio está um pouco diferente, tá lilás, a minha camisa também hoje está combinando com o estúdio. Nós estamos no mês de agosto. Agosto Lilás, o mês que reforça a conscientização ao combate contra a violência à mulher. E a Lima TV apoia esse mês. E hoje nós recebemos ela, que é deputada estadual pelo PSDB, é mãe, é esposa, professora, advogada e está na disputa mais uma vez para uma reeleição ao cargo de deputada estadual. Ana Carolina Serra. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Lima. Obrigada a toda a equipe aqui do seu estúdio que muito bem me recebeu. E também a todos que nos acompanham agora nesse bate-papo. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho do meu trabalho. A gente sabe que o trabalho do deputado estadual não aparece tanto quanto do prefeito, do vereador. E é importante a gente mostrar quais são as ações que a gente vem fazendo na Assembleia Legislativa nesses últimos 3 anos e meio, 3 anos e pouquinho, para melhorar a vida das pessoas aqui no Grande ABC. Maravilha. Você não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, @LimaTV_OFC. Ana, começar o nosso bate-papo, eu gosto de ir lá atrás, a gente sempre pergunta para os nossos convidados como começou a sua história antes da política, quem é a Ana Carolina na infância, onde você cresceu, até você chegar na vida pública. Nossa, Lima, passa um pequeno filme na cabeça. Fazia tempo que eu não recebia uma pergunta como essa. Mas a Ana Carolina é andreense, sou de Santo André, assim como meu marido e minha filha. Enfim, cresci em Santo André, estudei em Santo André. Estudei aqui na Direito São Bernardo, fiz a faculdade em São Bernardo do Campo, sou advogada, como você mencionou. Depois eu fui me especializar, procurar me especializar numa área que eu gostava muito, porque que é o direito do trabalho, o direito previdenciário. Quando eu encontrei a área do direito previdenciário, do INSS, etc., ainda não existia curso de especialização. E eu fui ser aluna ouvinte no mestrado da PUC. E lá, logo depois que eu me formei, em 2001, 2002, eu já estava como aluna ouvinte no mestrado. E de lá, então, eu fiz a minha formação em Direito das Relações Sociais. E durante a minha infância, que você mencionou muito, meu pai é advogado trabalhista, eu tinha vontade de estudar, de fazer concurso para ser juíza do trabalho. Sempre adorei o direito do trabalho e muito me encantava a questão de como as fábricas funcionavam, mas não no sentido do maquinário das fábricas, como que as pessoas se organizavam. Meu pai era diretor de relações trabalhistas, de RH, né, que hoje todo mundo fala, e eu adorava ver, então, assim, os trabalhadores no âmbito da fábrica. Eu tive a oportunidade de visitar o Parque Fabril da empresa que meu pai trabalhava por muitas vezes, e eu adorava acompanhar esse trabalho dele, mas sempre com relação ao acidente do trabalho, com a pessoa, como é que a pessoa faz, enfim, para produzir, para fazer a produção, etc. E aí, a vida, né, vai tomando alguns rumos que a gente não espera, não imagina. Quando eu comecei a fazer o estágio, fiz estágio no Ministério do Trabalho, e aí eu vi que eu gostava mais dessa outra parte que não a de... Também tive a oportunidade de fazer outros estágios, de fazer audiência, que é de presidir a audiência, de julgar. Então, eu gostei mesmo da advocacia trabalhista e mais da área do cuidado do previdenciário. E aí, no mestrado, então, fui procurar, né, como me especializar, estudar essa parte de saúde, previdência e assistência social. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer um outro lado, que é o lado justamente da docência, de dar aulas. E, sem querer, eu já estava como assistente do meu professor na PUC. Começaram os cursos, o primeiro curso de especialização na área do direito previdenciário. Eu era professora assistente do curso e fomos montando, e foi assim que eu comecei a parte de dar aula. Então, de advogada, para quem queria ser juíza, virou advogada, depois professora, e eu estava na docência, nos cursos de pós-graduação.
E aí, o meu professor de mestrado um dia chegou para mim e falou assim: Carolina, você não é uma professora completa. E aquilo me chamou muita atenção. Ele falou: porque você dá aula na pós-graduação, mas nunca deu aula na graduação. E foi aí uma das minhas grandes dificuldades foi de começar na carreira de trabalho sem ter experiência. Então, imagina, né? Eu já era advogada, formada, com mestrado, mas eu tinha dificuldade de entrar no mercado de trabalho na graduação dando aula. Foi quando eu tive a oportunidade de começar aqui em São Bernardo do Campo, na Faculdade Anchieta, para substituir de última hora um professor que precisou se ausentar de Direito Previdenciário, da cadeira de Direito Previdenciário. E aí foi quando eu comecei a dar aula na graduação e na pós-graduação. Depois a gente namora, casa e tudo mais. Meu marido na área da política. Eu fui participar da OAB, das eleições da OAB da minha cidade, de Santo André, e fui secretária, oportunidade na qual a nossa chapa foi vencedora. E foi a primeira vez que diretamente participei assim, da política do meu órgão de classe, e eu fui secretária-geral. Isso em 2011. E a partir daí entrei mais um pouquinho conhecendo o mundo político. Em 2015 minha filha nasceu e aí o meu marido teve essa vontade, sempre teve a vontade de ser prefeito. E eu ajudei, não titubeei na hora que ele veio me mostrar as pesquisas de intenção de voto dele. Apesar dele estar lá em 5º lugar e numa eleição que ele concorria com o prefeito, né, quem era o atual prefeito, e com o ex-prefeito da cidade, a gente como casal, eu só fiz um combinado com ele ali, dizendo que a gente tinha uma bebezinha em casa e que ele devia dar muito orgulho para ela, e que na primeira derrapada ele falou era isso pra divórcio. gente. Isso mesmo. E foi assim que tudo começou. E aí eu tive a oportunidade, Lima, de colocar em prática muito daquilo que eu estudei e daquilo que eu ensinava. Maravilha. Que é como cuidar das pessoas, utilizar a legislação ao nosso favor e tudo mais. E como eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho de como funciona o Poder Executivo e já conhecia a parte dos trâmites legais, digamos assim, a gente foi encontrando saídas para fazer com que, de fato, a política pública chegasse na ponta para as pessoas. Certo. E a senhora, como primeira-dama, a senhora assume ali a frente do Fundo Social e desenvolve diversos projetos, né, ali em Santo André, que depois, como deputada eleita, a senhora expandiu isso para todo o estado. E um dos projetos da senhora que eu acredito que esteve mais em ascensão, atendeu bastante as comunidades, foi a Moeda Verde. É verdade. Olha, Lima, até voltando um pouquinho, quando meu marido assumiu a prefeitura em janeiro de 2017, eu já tinha muitas ideias, né? Santo André não tinha um fundo social atuante, sempre acreditei na capacitação profissional rápida, para ajudar as pessoas a voltar para o mercado de trabalho. A gente está numa região que sempre foi considerada uma região industrial e sofre ainda com a questão da desindustrialização, né? Vem tendo novas vocações, como, por exemplo, o setor de serviços, né? A gente vê agora bares, restaurantes, o comércio crescendo muito na região do Grande ABC. E quando ele foi candidato, eu fiz uma caminhada inversa. Ele, que quando era vereador, era muito conhecido na região central da cidade, eu fui conversar com as instituições assistenciais, com as entidades que cuidam das pessoas mais vulneráveis na minha cidade, e entender delas o que elas esperavam do poder público e o que uma primeira-dama que, historicamente, né, não é obrigatório o papel social da primeira-dama, mas ela tem essa função Sim. social, e eu queria fazer isso pela minha cidade, o que elas esperavam do trabalho, da atuação, não só da primeira-dama, mas da prefeitura. E aí fui conversando, levando, né, o trabalho dele, e foi aí nessa escuta que eu adoro fazer, escutativa, o diálogo e entender as necessidades das pessoas, que eu tive a ideia de montar não só o Fundo Social de Solidariedade, mas o Núcleo de Inovação Social,
onde lá eu tinha como base alguns pilares. O primeiro é a segurança alimentar, né? Sem o alimento na mesa, a gente não tem força e não tem saúde, né? Depois a capacitação profissional, porque a gente, né? O homem é um ser de trabalho por natureza, né? Até tem uma célebre frase do Papa que diz que o trabalho dignifica o homem, né? Enfim, nós somos esse ser atuante por natureza. Então, a qualificação profissional rápida para voltar com que as pessoas tenham dignidade e não vivam só do assistencialismo. E depois o engajamento de toda a sociedade, né? Até um mandamento constitucional, pouca gente se lembra, a gente vive em comunidade, né? Então, assim, e a gente vê muito assim, é só o poder público, é só o empresariado, né? A iniciativa privada, ou só as instituições, as entidades de terceiro setor. E aí a gente tentou fazer esse trabalho para unir, que foi o que foi chamado de Santo André Solidária. E por fim, o cuidado com o meio ambiente, onde a gente chega no Moeda PET, no Moeda Verde, desculpa, que depois acabou virando moeda... Exatamente, o Moeda PET. Existiu em Curitiba, há muito tempo atrás, uma troca, né? Mas aí era por dinheiro, etc. E eu queria muito fazer com que as pessoas de Santo André fossem valorizadas, né? O banco de alimentos já tinha sido reaberto, com base nas doações e tudo mais, e os pequenos produtores da cidade de Santo André, a gente não está numa cidade e numa região rural, agrícola, mas existem sim esses pequenos produtores e a gente podia incentivar o trabalho deles. E, por outro lado, a questão do nosso aterro sanitário, que foi o que mais me pegou. Quando eu conversava com o pessoal do nosso órgão de saneamento ambiental, o SEMASA, a gente tem essa preocupação porque o nosso aterro sanitário ele estava com uma vida útil ali de no máximo 5 anos. E o mandato do meu marido era de 4. E com o meu conhecimento com relação a toda essa questão, eu falei, poxa, e se a gente engajar a sociedade a fazer o descarte do lixo? Santo André também já era e ainda é referência no descarte de resíduo sólido, na questão da reciclagem, fomentar as comunidades. Era onde mais a gente tinha problema no descarte correto do lixo. E aí, conseguir salvar um pouco, dar um pouco de fôlego para o nosso aterro sanitário e fazer o descarte correto e, consequentemente, fazer com que a prefeitura economize. Porque o lixo, quando a gente descarta, até em alguns municípios tem a taxa do lixo, que muitas pessoas reclamam e vêm lá no IPTU e tudo mais, a gente faz com que a prefeitura pague menos para o aterro sanitário e incentiva, por outro lado, as cooperativas, as pessoas que trabalham com o lixo que não é lixo, que é material reciclável. E a gente cuida da natureza, do meio ambiente, ajudando desde a questão da manutenção da limpeza daquelas comunidades e também na questão das enchentes e tudo mais. Então, a gente passou a percorrer as comunidades, conversar com as pessoas e mostrar esse projeto que nós tínhamos ideia de colocar em prática. E aí nós começamos devagarzinho. Num primeiro momento, na comunidade dos ciganos, lá em Utinga, a gente foi a primeira comunidade que nos recebeu e eles tinham um ponto de descarte irregular de lixo muito grande. E eles precisavam de estacionamento, de praça, de parque, etc., de parquinho para as crianças. E aí lá a gente foi, olha, tudo bem. A prefeitura paga todo mês, sempre, para ir lá e fazer aquela recolha. Se vocês separarem, guardarem, e a gente vir aqui de 15 em 15 dias e fazer a troca por um alimento fresco, etc. Então, assim, foi assim que foi dando ideia e forma o Moeda Verde. Então, com o engajamento daquela comunidade, e então eles passaram a levar o lixo, o material reciclável, trocar por alimento, ou seja, a cada 5 quilos de lixo de material reciclável, 1 quilo de alimento mais uma hortaliça e uma receita de reaproveitamento feito pelas nutricionistas do Banco de Alimentos. E aí, isso foi crescendo, ao passo que hoje o Moeda Verde, além de ser um programa que é premiado nacionalmente, um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa, já está em outros estados, inclusive, e mais do que isso, essa semana ainda, antes de ontem, eu tive numa outra comunidade lá no Capuava e a gente vê como as pessoas ainda
se engajam. A gente viu gente levando 170 quilos de material reciclável, né? E levando muitas vezes ali mais de 30 quilos de alimentos, né? Então, e alimento de qualidade, de alta qualidade, de valor nutricional, né? Então, são frutas, legumes, verduras que fazem a diferença para aquela comunidade, porque às vezes é a feira da semana. É verdade, é verdade. É um grande projeto, um desafio, né? Sim. Que ajudou a vários setores. Né? Como a senhora mesmo falou, ali liberando para ser um lugar de praça, uma área de lazer, né? Isso, e reconquistando a confiança das pessoas, daquelas comunidades com o poder público. Porque aí depois, claro, deixou de haver o descarte irregular de lixo, a prefeitura vai lá até com a própria economia que ela faz, né, não deixando esse material ir para o aterro sanitário, um material de muito peso, inclusive. Aí a gente foi reformando. E aí onde tem as pracinhas, os parquinhos, o estacionamento para aquelas pessoas da comunidade. E isso também melhora, né? Claro, isso é qualidade de vida também e melhora a interação social. E mais do que isso, o Moeda Verde, ele mostra que é possível ter a economia circular com atividade do poder público, mas com pouco emprego de dinheiro público e com uma grande efetividade lá na ponta, não só para as pessoas, mas também para o meio ambiente. Então, hoje a gente tem em Santo André 2 cooperativas de pessoas que trabalham fazendo a separação daquele material e que vivem com renda, são alimentadas aquelas famílias com a renda daquilo que vem do Moeda Verde. Ainda falando em reciclagem, a senhora também esteve à frente de um projeto das tampinhas, né? Isso. Da troca de tampinha por ração. E isso começou, o Moeda Verde, ele foi o começo, né? E ele passou a dar a ideia de fazer a junção da alimentação, não só para as pessoas, para os pets, a partir da pandemia. Então, na pandemia, que a gente viu, e eu também tive a oportunidade de fazer o Costurando na pandemia, com Amor. Isso, eu ia falar isso agora. Isso, o programa das máscaras, que foi... A senhora teve uma grande atuação na pandemia, né? Exato. As pessoas mal tinham o que comer em casa, quem dirá como teriam dinheiro para comprar a máscara que era necessário para prevenir aí a propagação do vírus. Então, a gente se programou com as doações, o banco de alimentos, fazendo a entrega para as pessoas, levando inclusive aquilo que seria a merenda das crianças na escola para a casa das pessoas, das crianças, mas também a gente passou a lembrar do quê? Dos animais e dos itens de higiene, material de limpeza, né? Então, assim, a gente fala muito da cesta básica, mas acaba se esquecendo que ali na cesta básica deve compor o sabonete, a pasta de dente, a escova de dente, o shampoo e um pouco de material de limpeza para a gente ter o mínimo. E a ração dos pets. Muitas comunidades, enfim, assim, o pet faz parte da nossa vida, cachorro, gato, passarinho, enfim, pequenos animais e que fazem a diferença também na nossa qualidade de vida. E a população abraçou o projeto, né, Ana? A gente vê nas redes sociais da senhora, a senhora em vários locais, né? E não é para arrecadar uma garrafinha, um saquinho, não, é centenas de tampinhas de garrafa. Isso mesmo. E aí a gente começou, olha só, Lima, a gente começou arrecadando as garrafas pets e fazendo a troca no Parque Central, que é um parque da cidade que vão muitos cachorros, são muito frequentados aí por quem tem os animais de estimação. E aí, eu comecei a receber crítica das pessoas, e no bom sentido, porque receber as reclamações, as críticas, elas fazem com que a gente se movimente. E aí, então, dizendo assim, olha, Carolina, é muito difícil ficar juntando a garrafa e guardar por mais de um mês, e esperar todo mês para ter a troca. Então, foi quando a gente pensou o seguinte... E aí, numa reunião, que até estava comentando com você um pouquinho antes, eu pensava, meu Deus, eu tenho que ter uma ideia, porque as pessoas vivem em espaços pequenos e juntar a garrafa PET, de fato, é um acúmulo, é um espaço, vai utilizar um espaço considerável da casa das pessoas. E até foi nessa reunião que eu falava assim, eu tenho que ter uma ideia, e acabei esquecendo de buscar minha filha na escola. E a Valéria lembrou. E eu pegava e eu segurava a tampinha da garrafa plástica de água que eu estava bebendo e segurava assim, de ansiedade mesmo, pensando em como resolver esse problema, e eu senti o peso da tampa. Olha só. Exato.
assim, uma coisa muito simples. E eu falei assim, gente, por que ao invés da gente não pedir para as pessoas guardarem a garrafa, a gente pede só a tampinha? E aí fui buscar nas ferramentas de busca que hoje a gente tem e acabei descobrindo que, de fato, aquela ideia, aquele insight que eu tive, a tampinha da garrafa é de um plástico, de um material mais nobre que o plástico da garrafa de água, de refrigerante, enfim. E aí, do Moeda PET, virou nosso projeto Doe Tampinha, onde as pessoas de todo o Grande ABC, inclusive da Baixada Santista, estão colaborando com as caixinhas, porque não só as tampinhas de garrafa, mas de qualquer material, de produto de limpeza, enfim, de plástico e tudo mais, manteiga, margarina, queijo, requeijão, dos potinhos, a gente junta e aí entrega para as ONGs, são 2 ONGs que eu trabalho, a Ecopatas e a turma do Agita. A gente entrega essas tampinhas, a Ecopatas atende mais a região de São Paulo, a região periférica de São Paulo, e a turma do Agita do Grande ABC. E eles vendem esse plástico, e com esse plástico vendido, eles compram as rações e mais do que isso, porque como a campanha tomou uma proporção muito grande, e a gente fica muito feliz, Lima, porque nenhuma dessas ações que eu fiz desde quando eu era primeira-dama até agora como deputada, elas não teriam validade e eficácia se não fosse a participação das pessoas. Perfeito. E eu gosto muito de ter esse engajamento na vida pública, na vida política, né? Muitas pessoas optam por não querer participar, mas quando a gente viver em sociedade, e é isso, a gente precisa desse engajamento e da contribuição das pessoas de forma direta ou indireta. E a partir daí, as ONGs, as protetoras de animais que recebem essas rações que tanto a turma do Agita quanto a Ecopatas fazem, elas passaram também a ter a possibilidade agora de fazer o tratamento médico desses animais, as castrações e tudo mais. Então, a gente fica feliz porque sim, uma ação política, uma ação pública de grande eficácia, mas de forma simples, onde todos podem ajudar. Perfeito. E a senhora, como primeira-dama, conseguia ali ajudar o município de Santo André. E em 2022, a senhora sai candidata a deputada estadual. Né? Eu acredito que foi um dos maiores desafios da vida da senhora, né? Como a senhora falou aqui, no começo teve diversos desafios, né? Estudando, do nada virou professora, viu dando aula, e aí à frente do Fundo Social, e agora como candidata a deputada estadual pelo estado de São Paulo. Como que foi a sua reação quando esse convite chegou, o medo, e quando a senhora chegou na Assembleia Legislativa? Olha, assim, o coração palpita só de lembrar. Meu marido tinha feito uma pesquisa em 2020, não sei se ele contou, para dizer quem seria, na verdade, um concorrente dele, né? Um concorrente político nas eleições de 2020 para a reeleição dele em Santo André. E o pesquisador voltou com uma resposta dizendo que não havia nenhum concorrente de peso naquele momento. E ele não acreditou, ele falou, não é possível. Então, volta lá e pergunta para as pessoas em Santo André se elas não votarem no Paulo Serra, em quem elas gostariam de votar. E aí, ele guardou o resultado dessa pesquisa e só foi me contar 2 anos depois, porque o pesquisador foi mostrar para ele o seguinte, olha, você tem um concorrente, sim, na cidade, e é um concorrente de peso. E aí ele falou, poxa, mas que depois dessa notícia, que boa notícia você quer me dar? Porque ele perguntou, você quer a boa ou a má notícia primeiro? E ele pediu a má e falou, olha, você tem um concorrente, um grande concorrente. Ele falou que você é casado com o seu concorrente. Está dentro da sua casa. Exatamente. Então aí ele guardou aquilo, a intenção das pessoas de espontaneamente confiarem no meu nome para a gestão da cidade, o que para mim também, fiquei muito lisonjeada, né? Fiquei muito orgulhosa disso, dessa capacidade, de acreditarem na capacidade de uma mulher com quase nenhuma experiência política nova e tudo mais, em gerir uma cidade. E ele, em 2022, ele veio me contar.
e falou assim, olha, né, o nosso trabalho está aparecendo, está se expandindo, você gostaria de levar isso adiante? Eu confesso que a minha resposta de imediato foi não. Porque eu sempre fui uma criança tímida, e eu sou tímida, embora não pareça. Eu tenho vergonha de falar em público, eu ainda fico ansiosa e tudo mais, mas quando a gente fala e faz o que gosta, acaba saindo naturalmente. Verdade. E como mulher e professora, quando a gente vê, a gente já está aqui conversando há tempos. E a partir disso, eu fui conversei com a minha filha e foi ela quem me fez decidir por essa candidatura, quando ela disse que gostaria de ver a mãe tendo um trabalho só dela. Né? Porque na cabecinha dela, a mãe ajudava o papai a cuidar da cidade. E a partir daí pensei muito na questão da representatividade feminina. Até queria te parabenizar pelas luzes roxas aqui no Obrigado. estudo. A gente trabalhou muito em Santo André para ter o Patrulha Maria da Penha, que é uma parte da Guarda Civil Municipal que eu sempre fiz questão, e parabenizar a todos que participam da GCM, no nome da Dani, que é a nossa GCM, que faz diversas palestras para as outras guardas municipais. Nós fomos a primeira cidade do estado de São Paulo, não, a segunda cidade, desculpa, que se inspirou a ter em Rio Claro, para ter um aplicativo para que as mulheres, quando têm a medida protetiva, elas possam chamar e avisar a GCM. Sim. E isso é uma proteção incrível. Eu trabalhei muito no meu mandato para que nós tivéssemos a vara de proteção à mulher em Santo André, com os julgamentos feitos por juízes específicos, promotores específicos. A gente vem trabalhando em parceria com o consórcio para trazer a Casa da Mulher Brasileira, que é um órgão do governo federal também, o Vem Maria, e eu protocolei também, antes, infelizmente, dessa onda de feminicídio acontecer, um projeto de lei, assim como o meu primeiro projeto de lei, que é o Saúde da Mulher Paulista, que simplifica o acesso da mulher aos seus exames preventivos, até fez com que o governador criasse o primeiro AME, o Ambulatório de Especialidades Médicas específico em saúde da mulher. Agora a gente está fazendo isso com relação à proteção da mulher vítima de violência, porque não é possível que ela tenha tão apenas só a polícia, né, como aquela primeira retaguarda, aquele apoio. Então, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a GCM, mas essa mulher pode sim buscar apoio nos postos de saúde, através da equipe de assistência social, também através da escola onde o filho estuda, buscando. Então, fazendo essa ampliação justamente para que ela possa ter diversas vias de entrada, porque muitas vezes a gente sabe para a mulher o quanto é difícil, o quanto a gente sofre discriminação, principalmente por conta das forças policiais, que a gente sabe que, apesar, né, da gente estar sempre se especializando e tudo mais, é um assunto muito difícil de conversar, principalmente com os homens. É verdade, Ana. A gente noticia diariamente casos de feminicídio que, infelizmente, só tem aumentado. É isso. Né? Infelizmente, só tem aumentado. E esse foi um dos grandes projetos também da senhora de lei na Alesp. Né? Conta um pouquinho pra gente, quando a senhora deu entrada nesse projeto, se houve alguma retaliação. Não. Olha, isso a gente fica muito feliz porque o gabinete fez um estudo de muito tempo. Conversei com colegas meus da área do direito, delegados, etc. Visitei, inclusive, né, as salas lilás, a sala roxa, a diferença, como faz o atendimento da Polícia Civil, como faz o atendimento do Copom, da Polícia Militar, a questão da Delegacia da Mulher 24 horas. Mas a gente, enquanto Assembleia Legislativa, enquanto deputada, a gente precisa olhar para a realidade dos 645 municípios do estado de São Paulo. Então, uma coisa é nós falarmos daqui do grande ABC, dos 7 municípios que têm realidades diversas, mas são muito parecidas, com exceção dos municípios menores, por exemplo, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Mas municípios que não têm condição sequer de ter uma delegacia 24 horas, de plantão 24 horas, quem dirá uma delegacia especializada na mulher 24 horas. E a gente também tem que ter muito cuidado com o erário público.
e utilizar a tecnologia a nosso favor. Então, hoje, existe a questão da segurança, do acesso da mulher pelo celular, pelo aplicativo, fazer também a ocorrência e de buscar um equipamento de saúde, como eu havia comentado, e foi assim que a gente foi tendo ideias, não só dialogando, conversando com as mulheres, conversando com delegadas de delegacia da mulher, porque a gente precisa trabalhar também a questão do agressor para que isso não se repita. Sim. A gente precisa também cuidar da questão do convívio familiar, porque muitas vezes aquela mulher, ela tem família, ela tem filhos pequenos, com quem deixar, como deixar o lar, como se capacitar e ter dinheiro para poder trabalhar e se manter, porque muitas vezes ela é dependente economicamente. Então, esse projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa, ele visa ter esse olhar global das necessidades da mulher vítima de violência e não apenas da questão punitiva, né? Que a gente precisa se atentar muito a isso, né? A mulher, ela tem muitas vezes que cuidar da casa, da família, dos filhos, ela vai precisar do dinheiro para manutenção do lar, muitas vezes ela não vai poder contar com esse valor vindo dos pais, dos filhos, através de pensão alimentícia, que a gente sabe que é muito difícil. Então, a gente precisa unir todos esses setores do poder público com relação à saúde, assistência social, desenvolvimento econômico, de capacitação, para dar esse olhar integral para a mulher. Inclusive, pegando esse gancho da alimentação que a senhora falou, recentemente a senhora anunciou o Pix da pensão alimentícia. Verdade. Né? Fala pro pessoal de casa como que funciona na prática. Essa foi Porque uma às vezes lei, há algumas dúvidas ainda, aprovada no Senado Federal. E até, assim, tem muitas situações que a minha competência como deputada estadual são limitadas. Sim. Mas a gente precisa trabalhar em parceria com os deputados federais para a gente ampliar justamente esse tipo de acesso. E quando a gente fala em trabalho em conjunto, eu gosto de dizer, e peço, Lima, até para destacar duas questões que eu considero muito importantes. O grande ABC, ele precisa ser olhado como uma grande potência. Não adianta a gente querer ir puxar, digamos assim, sardinha, desculpa o português coloquial, a questão coloquial, mas assim, de dizer assim, só para um município, porque o que a gente precisa é que todos os 7 municípios da região vão bem. Quando a gente cuida das pessoas e do desenvolvimento social dos municípios, com atenção à saúde, com relação à assistência, à educação, à segurança, o desenvolvimento econômico, o investimento, a atração de empresas para que ele gere riqueza, o grande ABC, isso cresce. Então, não adianta a gente ter deputados apenas locais, municipais, que não enxerguem a potência que é o grande ABC, que eu gosto de dizer que está na melhor esquina do estado de São Paulo. Né? A gente tem muitas empresas, indústrias, e a gente tem capacidade de escoamento. O Rodoanel, o Porto de Santos, a gente tem mão de obra, a gente tem condição de qualificar, tem Universidade Federal, tem ETEC, tem FATEC, e a gente tem ainda uma grande vontade, uma grande gama de jovens e de pessoas adultas e também de idosos em condição de trabalho. Né? Então, assim, eu gosto de olhar o grande ABC por esse todo. E aí, por outro lado, quando a gente fala da questão da mulher e desse acesso, é justamente aproveitar tudo aquilo que a gente tem de bom dentro do poder público para que possa ampliar esse tipo de proteção. Ana, e o que você diria para essa mulher que está dentro do seu lar, que sofre ali não só agressões físicas, mas como psicológica também, e ainda tem um medo? Né? Tem o medo ainda de denunciar, de sair, de pedir ajuda, de pedir socorro. E muitas das vezes ela até pede ajuda, ela tem ali a medida protetiva, mas na prática acaba não resolvendo, vamos dizer assim. Olha só, a questão da medida protetiva é importante que a mulher saiba, conheçam os meios de buscar socorro quando ao menor início de violação dessa medida protetiva ocorra. A questão da mulher de fazer a denúncia, primeiro é a questão da coragem, para que ela quebre, são muitas amarras, porque essa violência ela pode ser física, ela pode ser psicológica, ela pode ser econômica, e assim, para isso não existe a questão da vulnerabilidade da mulher vítima de violência, não existe classe social, e a gente precisa considerar isso também. Sim. Então, o primeiro elemento é a questão da coragem, né? E que ela pense bastante, primeiro, nela, né? E, consequentemente, para dar cada passo com tranquilidade e de
um passo por vez. Busque auxílio, então auxílio das amigas, auxílio da família, se possível, mas nunca sozinha, né? E que conte, que saiba contar com os equipamentos públicos para isso, né? Então, se não deu certo na polícia, fazendo boletim de ocorrência, converse com um médico de uma UPA, um médico de uma UBS, uma enfermeira, para que isso comece. A gente tem, inclusive, no AME, em Santo André, a gente tem também uma sala lilás para fazer o atendimento dessas mulheres vítimas de violência. Então, é importante que todos os equipamentos públicos tenham e contem com pessoas aptas a recepcioná-las. O Vem Maria, por exemplo, da assistência social. Então, busque a assistência social ou então a escola de seu filho, você converse com a diretoria, com a direção, etc., coordenação, para que eles possam levar isso adiante. Maravilha, Ana. Ana, aí a senhora assumindo o seu cargo ali de deputada estadual, um grande desafio, volto a dizer. Até então a senhora não era tão conhecida, vamos dizer assim, e hoje a senhora está no seu primeiro mandato, encerrando o seu primeiro mandato, com diversas leis aprovadas, e também está à frente de algumas comissões ali na Alesp, né? Houve como eu posso dizer, um respeito pela senhora, um reconhecimento, essa é a palavra exata. E ali na Alesp a senhora pôde não ajudar só Santo André, como todo o ABC, né? E a senhora foi uma das responsáveis por trazer emenda na criação do Hospital da Mulher em São Bernardo do Campo. Verdade. Como eu havia dito antes, é muito necessário que a gente olhe o grande ABC como um todo. E eu tenho muito orgulho de carregar o título da deputada que mais mandou emendas para todo o grande ABC. E a gente precisa fortalecer todas as cidades de forma igual, como eu disse, para que a gente tenha o reconhecimento dessa grande potência que nós somos, mais de 3 milhões de habitantes. E justamente para conversar, como nós havíamos dito antes, dialogar não só com o governo do estado, mas também com as outras esferas de Sim. poder. Então, quando eu falo, eu tenho muito orgulho de olhar para todas as cidades de forma igual, porque afinal de contas, quando se fala em cuidar de pessoas, não pode haver distinção e muito menos limite de município que nos faça distinção. Né? É a mesma coisa com relação ao atendimento, ao acesso da mulher ou das crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos, ao acesso ao atendimento de saúde. É claro que os municípios precisam se organizar por conta do custeio, mas quando um município não faz o seu atendimento correto, é claro que os munícipes procuram o atendimento no município vizinho. Então, como eu costumo dizer e disse no comecinho da nossa entrevista, sem alimentação, sem saúde, a gente não consegue produzir, cuidar de quem a gente ama, levantar todos os dias, trabalhar e tudo mais. Então, nesse meu primeiro mandato, eu foquei muito com relação não só ao cuidado das pessoas, com relação ao fortalecimento das entidades de terceiro setor, assistenciais, na relação com a documentação para que a gente possa encaminhar emendas, mas, primeiro de tudo, com relação à atenção e ao cuidado das pessoas, especificamente na área da saúde. E para isso a gente não mede esforços, seja qual município for. A senhora foi uma das deputadas com mais votos no estado de São Paulo e considerada uma das que trouxe mais emendas para o ABC. E como que é a relação da deputada Ana Carolina com o nosso governador? Olha, primeiro que eu sempre acreditei muito no poder do diálogo, né? Muitas vezes na minha primeira campanha, em 2022, foi justamente eu mostrava para as pessoas qual era o trabalho, o papel do deputado estadual, que muitas vezes não é só de fazer lei. Eu, como advogada, conheço muita lei que não tem eficácia nenhuma, que não adianta para nada. Então, assim, isso me frustraria muito enquanto deputada, simplesmente produzir leis que não, de fato, afetariam para o bem, para melhorar a vida das pessoas. E a partir daí eu comecei a explicar para as pessoas que o papel do deputado, além de produzir, da produção legislativa, de fazer as leis, de trazer as emendas para fortalecer e ter esse diálogo com as pessoas, não adianta a gente trabalhar atrás de uma mesa bonita, sempre, todos os dias, das 8 às 6, por exemplo, e não conhecer da realidade, não estar ali conversando com as pessoas, frequentar a região. A gente fala,
falo, a gente está numa região que a gente atravessa a rua, já mudou de município. E muitos moram em um, trabalham em outro e fazem compras em outros, ou vão no restaurante de outro lugar. E é assim o Grande ABC, e essa é a beleza da nossa região, né? E eu cresci aqui, assim, nesse sistema. Então, com relação ao governador, respondendo sua pergunta, é pautada no diálogo, mas sempre justificando todas as necessidades de investimento da nossa região. Então, sempre gostei muito de conversar com o governador, mostrando justamente essa parte. Olha, governador, aqui a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, porque o meu trabalho também é ser essa ferramenta de interlocução, de conversa entre os prefeitos, os vereadores das cidades e o governador do estado de São Paulo. Fazer aquela fiscalização geral, né? Exatamente, porque esse também é um dos nossos trabalhos. Eu sou presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais na Assembleia, fui inclusive reeleita por um mandato de mais 2 anos, onde lá passam os processos que interferem na vida das cidades, né? Então, por exemplo, sabemos a privatização da Sabesp foi muito prometida, dizendo que haveriam melhorias na distribuição, fornecimento de água e esgoto, trazendo mais dignidade para as pessoas, inclusive com relação à tarifa social. Só que, infelizmente, o que a gente vem vendo é justamente o contrário que está acontecendo. E a região do Grande ABC é uma região que está sendo impactada demais e de forma, assim, muito triste e que tem afetado economicamente diversas famílias, não só com relação à dignidade da qualidade da água, mas com acidentes e que muitas vezes colocam a vida das pessoas em risco. Então, esse nosso trabalho de fiscalização, já mencionando, a gente vem fazendo esse papel dentro da Assembleia Legislativa. Inclusive, eu tive a oportunidade de convocar o diretor-presidente da Sabesp por 3 vezes, onde até, infelizmente, sofri, sim, também lá uma questão de violência de gênero. Exato, uma retaliação. E, ao contrário, por exemplo, quando os trens mudaram os vagões, a qualidade dos vagões diminuíram, eles foram substituídos por mais antigos, eu fui recebida completamente de forma diferente pelo presidente da CPTM, inclusive, quando eu tive a oportunidade de conversar com ele e mostrar, olha, tudo bem, está lá no contrato, porque ele me disse assim, deputada, olha só, é uma questão contratual e eu estou cumprindo o contrato. E a gente vai explicar que o contrato dele, apesar de estar lá nas letrinhas, ele faz o quê? Um serviço coletivo, público, e que precisa, antes de mais nada, jamais retroceder. A gente sempre busca a melhoria e a ampliação do atendimento e da qualidade do serviço público, e que aquilo lá tinha impactado negativamente a vida das pessoas. E por que não, então, não arrumar aqueles vagões antigos, colocá-los em circulação em outras linhas e manter? Então, veja só, foi assim que, inclusive, a gente conseguiu, através desse diálogo com o presidente da CPTM, fazer com que os vagões fossem trocados novamente. Então, por isso que eu acredito muito na base do diálogo. E sempre defendendo o nosso direito, o nosso dia a dia, né, o nosso direito que o poder público precisa cumprir também com a sua parte. Ana, é bom a senhora ter comentado sobre essa Sabesp. Eu volto a dizer a sua fala, o Grande ABC ele tem sido muito afetado pela Sabesp. Não falo só uma cidade em específica, mas toda a região do Grande ABC. Na qualidade da água e também nos valores, né? Famílias que pagavam um valor X, que hoje triplicou aquele valor e que eles tentam buscar entender de onde veio aquele valor e eles não têm a devida explicação, né, do devido impacto que vem tendo todos os meses ali na conta de água do consumidor. E a senhora teve esse problema, vamos dizer assim, ali tentando resolver. Exato. Né? E agora a gente volta, porque o trabalho da comissão continua, né? E os convites e o convite para que o diretor-presidente vá lá ter a oportunidade de esclarecer o que está acontecendo, porque, veja bem, Lima, muitas vezes as pessoas, a gente vai lá para discutir, brigar. Muitas vezes as pessoas na política acabam, infelizmente, com a questão de rede social, fazendo cortes, etc., para lacrar nas redes sociais. Não é esse o nosso trabalho. Nosso trabalho,
muitas vezes ele precisa ser feito para mostrar o que está sendo feito para as pessoas compreenderem a atuação, no caso do deputado estadual, que muitas vezes as pessoas sequer lembram em quem elas votaram, em quem elas depositaram aquele voto de confiança para representá-las. Então, no nosso trabalho, a convocação, o convite, que não foi atendido, infelizmente, pelo diretor-presidente da Sabesp, se dá justamente em dar a oportunidade a ele de se explicar e mostrar quais são as ações. Porque, é claro, as cidades, as regiões, as empresas, todos nós temos dificuldades e o dia a dia mostra isso. E os erros podem, sim, acontecer. Sim. O ser humano é passível de erro. E a gente não pode ter compromisso com o erro, né? Se houve uma falha, se houve um erro, a gente precisa compreender o porquê daquele erro e consertar, né? Então, a gente acredita muito nisso, e aí aguardamos ainda também a presença dele para que ele possa explicar para a população quais são as ações que eles estão fazendo para aí dirimir e melhorar essa prestação de serviço público. A senhora assume esse compromisso com o Grande ABC de continuar ali pautando, cobrando a Sabesp? Olha, Lima, eu gostei muito desses meus quase 4 anos, né? Ainda eles vão ser completados dia 15 de março do próximo ano, de 2026, no meu mandato de deputada estadual. Algo que, assim como eu disse para você no início, eu jamais imaginei que eu poderia atuar de forma direta com relação à representatividade política. E esse meu compromisso não é só com relação à Sabesp, mas sim com relação à representatividade da bandeira social, porque muitas pessoas jamais imaginavam que esse lado, né? Ana Carolina, esposa de prefeito, já ouvi de muitos colegas, infelizmente, não consigo te chamar de deputada e sim de primeira-dama. Chame como quiser. Meu nome é Ana Carolina, eu vou continuar sendo a filha da Maria Alice e do José Luiz e vou continuar trabalhando e fazendo o meu melhor em qualquer lugar que eu esteja, né? É isso que eu carrego de valor e de princípio familiar. Então, não só com relação à Sabesp, fica aqui o meu compromisso sempre de trabalhar a favor das pessoas e de levar sempre a causa social. São as pessoas que movimentam a cidade, são as pessoas que movimentam o Estado, o país, a economia, né? Se a gente não pode haver esse olhar separado. Ana, e nesses 4 anos de mandato, qual foi o projeto, lei que mais te marcou e que você leva no seu coração? Foi o meu primeiro projeto, que foi o Lei Saúde da Mulher Paulista. Eu comecei em Santo André, foi o mais difícil de tirar do papel, que era a Cartilha Saúde da Mulher Andreense, que começava desde da frequência da menina, a partir da primeira menstruação, da menarca, ao acesso ao absorvente, na UBS, nas escolas, e o acompanhamento dela pelas enfermeiras, pelos médicos da UBS, justamente trabalhando a questão da prevenção da saúde feminina. E a partir daí, quando houvesse o acesso ao planejamento familiar, a gravidez, o Hospital da Mulher, né, enfim, e todo aquele acompanhamento da gestante, e aí até a criança, nos seus 5 anos, acompanhamento vacinal, de cobertura vacinal. A partir daí, ele me deu a ideia de protocolar um projeto para os 645 municípios, porque a gente sabe que as realidades são diferentes. Sim. E a Lei Saúde da Mulher Paulista foi um grande marco para mim. Nós assumimos 15 de março de 2023. No final do mês, eu protocolei esse projeto de lei. No meio do ano, em junho, antes do recesso, ele foi aprovado pelos meus pares. E em outubro, ele foi sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas, e em março do ano seguinte eu estava num evento da Secretaria da Mulher na Estação Júlio Prestes e vi nos folders lá naquele evento da mulher, a Lei Saúde da Mulher Paulista, já com uma inauguração do AME, do Ambulatório de Especialidades Médicas previsto. Então, em menos de um ano eu tive a oportunidade, o reconhecimento de um trabalho, de ter um projeto de lei aprovado, sancionado e posto em prática, tamanho a sua importância. Maravilha. Caso a senhora não galgar a reeleição, não é que nós não queremos, mas esse é um dos projetos que a senhora vai levar no coração que com a gente orgulho. Deixa, exatamente. E qual o maior legado que a Ana Carolina deixa para sua filha? O exemplo.
Nada é simples, principalmente quando se trata falando de mulheres, né? A gente, às vezes a gente precisa provar 2 vezes do que um homem, a nossa capacidade, as nossas referências, etc. Ainda a carga, né, feminina, eu falo trabalho invisível e eu brinco muito quando eu converso com as pessoas, quem é que não tem aquele trabalho de formiguinha em casa que eu costumo chamar de enxugar gelo, né? Lava a louça, tem um copo sujo logo na pia. Limpou a pia, varreu o chão, lavou, passou pano no chão, tem lá as migalhinhas ali. Limpa a casa, o pó, enfim, ainda mais esse tempo seco, a casa cheia de pó. Lavou a roupa, tá com a roupa lavadinha, passadinha, a roupa suja tá lá. Então é um trabalho que não termina nunca. E esse é um trabalho de cuidado que muitas vezes é deixado inerente à mulher. Ele faz parte da mulher, mas ele não é só da mulher, né? Então hoje a gente está aqui, estou preocupada com o horário de buscar Maria e tudo mais. Então a gente vê se está faltando alguma coisa em casa, né? Muitas mulheres sequer têm a mesma rede de apoio que eu posso ter, por exemplo, mas a gente sempre conta com os amigos, com a família, vai buscar, vai levar, vai participar, não vai. E então essa é a questão. Quando a Maria Carolina me disse, mãe, você vai ter um trabalho só seu, eu acho legal, vai lá. Eu acho que ela não imaginava o tamanho do impacto e da ausência que hoje ela sente. E que eu tenho certeza que toda mulher que tem filho, que acaba de ter um filho, precisa deixar o filho na creche, amamentar, o direito de amamentar é algo que muito a gente também trabalha, falando em agosto. Hoje também é agosto dourado, que fala da questão da importância da amamentação. Então, assim, para a mulher nunca vai ser tão fácil quanto para o homem, mas nunca vai ser impossível também. Então, cabe a nós tentarmos, né? Muitas mulheres perderam a sua vida para que hoje a gente tenha direitos como, por exemplo, ao do voto, aos direitos mais simples, como, por exemplo, de ter uma conta em banco, de usar calça, né? Por incrível que pareça, né, nós éramos obrigadas a utilizar tão somente a vestimenta de saia até pouco tempo atrás. Então, são direitos, por exemplo, o direito ao sufrágio, que é o direito ao voto, não tem 60 anos, 62 anos, salvo engano. Então, são conquistas muito recentes e que a gente tem que continuar batalhando agora, inclusive, com relação à representatividade feminina. E não vai ser no grito, vai ser no trabalho. Maravilha, Ana. Encaminhando para o final do nosso programa, olhando para a sua câmera, o que a senhora diria para o eleitor que está desacreditado, que não acredita mais na política, e também as suas considerações finais? Olha só, nossa, essa pergunta existe em qualquer área os bons e os maus. Né? A gente cresce ouvindo as historinhas com essa dualidade do bem versus o mal. Do mesmo jeito que tem o bom profissional, o dentista, o médico, o professor, o jornalista, enfim. Cada um dentro da sua área de atuação, né, você escolhe como fazer. É nosso. E com relação à política, a mesma coisa. E com relação a essa nossa atividade política, infelizmente, o que vem afastando as pessoas, a sociedade dessa discussão, é que o debate ficou muito raso. Hoje as pessoas acabam discutindo não a ideologia, o que a gente quer para nós. Eles acabam discutindo, eu estou certo, você está errado. Eu quero, ao invés da gente discutir o que nós precisamos melhorar na saúde, eles vão discutir qual a marca do detergente, a cor da camisa da seleção brasileira, o chinelo, enfim. E de nada vale o debate se não for um debate que de fato mude a nossa vida. O que a gente vai cobrar das pessoas que estão lá? O que elas estão discutindo, falando no Congresso, que de fato mudem a nossa vida? O que elas estão fazendo lá, né? Então, acabam afastando as pessoas do debate político, quando na realidade deveria trazê-las para o debate político, e infelizmente essas lacrações de rede social. Muitas vezes os parlamentares, os colegas vêm, utilizam as redes sociais, bombam nas redes sociais com relação à causa animal. Tiram foto com o cachorro, mas o que de fato eles fazem para os animais? Sim. Né? De proteção. O que eles têm de política pública que atinja a grande maioria dos animais
animais, né? E que façam com que as pessoas colaborem, alertem para isso. Será que eles vivem a realidade do município, da região que eles representam? Então, eu acredito que, assim como tem os bons e os maus profissionais, acabam tendo também, infelizmente, os bons e os maus políticos, e a gente não pode se afastar para que eles não prevaleçam. Verdade. Ana, eu quero te agradecer, viu, por ter agendado esse espaço na sua agenda. Eu sei que é corrida, né, aí no seu mandato. Eu quero agradecer de coração. Nós desejamos todo sucesso para a senhora aí nessa caminhada. Esperamos, assim, a senhora retornar aqui ao nosso programa. Agradeço também toda a sua assessoria, a do Paulo, que de prontidão nos atendeu. Muito obrigado, viu? Obrigada, Lima. Obrigada a todos que nos acompanharam. O meu trabalho fica à disposição nas redes sociais, @AnaCarolinaSerra. Quem quiser conhecer um pouquinho da nossa história, porque essa história não foi construída sozinha, não, Lima. Foi construída com uma equipe e com o apoio e a confiança de muita gente. Parabéns, Ana. Obrigada. Para você que nos assistiu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Muito obrigado e até a próxima.